Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é a análise de uma redação nota 1000 do Enem 2017. É a segunda análise, a primeira eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo. No vídeo eu perguntei se vocês queriam a segunda análise da segunda redação que eu escolhi e tive que regravar, gravei até no mesmo dia, mas tive um problema no áudio, tô regravando, mas é a mesma redação. O que eu quero destacar é que eu escolhi redações que têm aspectos diferentes, né, características diferentes na questão da escolha do conteúdo, né, da argumentação, do argumento. E aí vocês vão perceber que não existe um padrão para a redação nota 1000, né? Existe, como eu gosto de dizer sempre, uma unidade, né? A forma de pensar do aluno, como ele decide abordar o texto. Essa aluna aqui decidiu por uma abordagem muito mais histórica, né? E com uma reflexão, com um pouco de filosofia também, para mostrar o que ela pensa acerca do assunto, mas com uma boa base, com um bom embasamento. E eu quero que vocês prestem atenção nos conectivos, certo? E uma coisa que eu acho muito legal, já destacando algumas coisas que eu acho importantes, mas eu quero que vocês já comecem a assistir a análise e enxerguem isso, a contextualização. É uma coisa que eu sempre peço pra vocês, sempre peço. Gente, contextualiza, traz um fato histórico, contextualiza, traz um dado, contextualiza, contextualizar com o assunto que está sendo abordado, né? Mostrar relação, por que você escolheu aquele argumento, por que você escolheu aquele fato histórico para abordar no seu texto, qual é a relação que ele tem com o tema que está sendo abordado. Então, contextualizar é mostrar essa conexão, certo? Mas vamos parar de enrolar, vamos começar. A redação é da Thaís Fonseca, certo? Thaís Fonseca Lopes de Oliveira, a redação dela também não tem título. E vamos lá, vou projetar a redação dela para vocês na tela, para vocês irem acompanhando. Vamos lá, os conectivos estão todos grifados, certo? Ó, na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Nesse caso aí, nem é tanto uma questão histórica, é questão de mitologia, mas ali da Grécia. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo, era vencido pela exaustão, assim a pedra retornava à base. Presta atenção que, mesmo ele explicando, né, essa questão da mitologia, a explicação dele não passa de 3 linhas. Aí ele vem e traz para o momento atual, é uma coisa que eu sempre peço. Falou de questão histórica, traz para o momento atual. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros. Aí você diz, como assim? Qual é a relação disso? Aí ele mostra na frase seguinte: os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Aí ele contextualizou com o tema, preste atenção nisso, certo? Então, ele pegou uma história, né, mitológica, ele pegou um fato da mitologia e, de acordo com a contextualização e a interpretação desse mito, ele trouxe para a questão dos surdos. Ele foi inteligente nesse contexto, e aí vem de fato a contextualização com a apresentação da tese. Não há dúvida de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil. Veja só que é uma afirmação que traz o tema. Qual é o tema da redação do Enem? Os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. Então, olha a frase dele e olha o tema, certo? O qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental. Se você perceber, essa é a questão 1 que ele vai abordar, é a negligência governamental, ao preconceito da sociedade. E aí essa é a Q2, né? Eu chamo de, quem é meu aluno sabe que eu chamo de Q1, Q2, que na verdade Q1 é a questão que ele vai abordar no desenvolvimento número 1, né, no conhecido D1, e a Q2 é a questão 2 que ele vai abordar no desenvolvimento número 2. Certo? Então ficou claro que ele vai abordar negligência governamental e preconceito da sociedade. Observe os conectivos que ele utilizou, né? Ele se situou lá na mitologia grega, ok? Aí na sequência ele falou odiernamente, então ele se situou no momento atual, então a partir daqui ele tá falando do agora, nesse contexto. Então ele contextualizou e na sequência ele tá dizendo, baseado nesse contexto, não há dúvida que, e trouxe uma frase, né, uma afirmação com o tema. O aluno anterior, da análise anterior, vocês sabem que ele começou afirmando usando o tema, lembra? Quem assistiu sabe do que eu tô falando. E na sequência ele diz devido não só ao certo? Então ele traz as duas opções dele
no caso dela, que é a Thaís. Eu falo ele no sentido de candidato. Certo? Vamos para o D1. A Constituição Cidadã de 88 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Eu diria que a Thaís assistiu meu vídeo sobre os 3 poderes e os ministérios, porque eu falo sobre a função de cada ministério e o Poder Executivo tem essa função de executar, certo? Deixa eu voltar aqui para vocês para falar sobre a Constituição. É uma coisa que eu já falei em vídeos anteriores. Quando você sustenta a sua argumentação na lei, se você ler a Constituição e conhecer os direitos básicos garantidos aos cidadãos, você vai ter consciência de que a maioria deles você pode utilizar na redação. Direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, ir e vir, a facilidade na locomoção também é um dever do Estado e muitos outros. Então, se a gente for parar para pensar nos problemas sociais que são abordados no Enem, a maioria deles a Constituição garante, mas o governo não cumpre. Então, quando você vem com essa argumentação de é um direito garantido na Constituição, mas não é cumprido pelo governo, acabou. Você já sustentou, você trouxe um argumento forte, só baseado na Constituição, não precisa dizer artigo, inciso, nada. Apenas diga que é um direito garantido pela Constituição. Acabou. Garantiu o seu argumento. Continuando aqui, esse é o tópico frasal dela, certo? Para quem não sabe, o tópico frasal é a primeira frase do parágrafo e ele ajuda a gente a situar no que ela vai dizer. No caso do desenvolvimento, dá para perceber claramente que ela está falando do governo. Olha o Q1 dela, negligência governamental. Então, se no tópico frasal do D1 ela está falando sobre a Constituição garante, mas o Poder Executivo não efetiva, então é o parágrafo sobre a negligência governamental. Aí ela continua. Consoante Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Ela traz aí uma citação indireta. Logo, olha só, agora ela vai contextualizar. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos. Se você perceber, são duas questões que são inerentes, né, ao Estado, que dependem do Estado para funcionar. Ela está enumerando e dizendo que é um problema. Esse é o parágrafo que ela fala da negligência do Estado. No cuidado com surdos não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Ela questionou que a Constituição garante, mas o Poder Executivo não executa. Ela apontou duas questões que ele não executa, ou seja, ela trouxe exemplos usando como base a citação de Aristóteles, e então ela diz que não funciona, fazendo os direitos permanecerem no papel, certo? Então percebam que, para dizer o que ela disse, ela usou como base duas coisas: a Constituição, certo? E para embasar o pensamento dela, ela usou Aristóteles, quando ela disse, ó, a política serve para garantir a felicidade do cidadão. Logo, verifica-se que não é cumprido aqui no Brasil. Ela usou duas informações como base, certo? E aí você percebe que na frase seguinte é exatamente a contextualização da citação, mas a exposição dos problemas relacionados ao tema, certo? Então, um parágrafo bem forte, sustentado, como eu já falei, pela Constituição e pela citação de Aristóteles, que tem relação com a política. Perceba, ela encontrou o gancho na questão da política de, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos, e ao mesmo tempo usando como base o fato da Constituição garantir direito, mas o governo não cumprir. O D2 ela começa com o outro sim, né? Outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Ela usou outro sim, que é um conectivo que dá a ideia de adição, né? É um tipo além disso, significa além disso, um ademais. Teria o mesmo efeito. Então o conectivo dela para o D2 foi o outro sim. Perceba que ela não usou conectivo no D1, como eu já destaquei, e aí ela vem com uma afirmação e você percebe que está relacionado a quem? Ao Q2. Quem é o Q2 dela? Preconceito da sociedade. Olha o que ela diz. O preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos na escola. Esse é o tópico frasal dela,
Como eu falei já, tópico frasal é aquela frase que me apresenta, né, o conteúdo daquele parágrafo, e claramente eu percebo que é o Q2 que ela apresentou lá na tese, ok? Que é a relação do preconceito da sociedade. Ela só fez uma afirmação relacionada a isso. Ó, é um grande impasse a permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Aí na sequência, tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. Olha o que a Thaís falou. Tristemente, a existência, presta atenção na mensagem, da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva, de que existe um normal, né? E os deficientes estão na outra ala, e na verdade não é. É isso que ela tá querendo dizer, só que claro, muito bem escrito. Então é uma reflexão acerca do que ela falou no tópico frasal. Aí na sequência ela vem com outro conectivo, no entanto, segundo, ou seja, é um conectivo adversativo, presta atenção. No entanto, segundo o, ela tá introduzindo uma citação, segundo o pensador e ativista francês Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Se ela tá falando de uma consciência coletiva, óbvio que essa citação de Foucault aí foi, tipo, incrível, principalmente quando ela tá falando que um dos maiores problemas relacionados à inclusão dos surdos é o preconceito social. Então, com a citação dela, ela já disse tudo, já mostrou que o grande problema tá no padrão criado. E ela diz, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos. Ou seja, depende unicamente das pessoas mudar isso, certo? Ó, construído em outros momentos históricos. Foi criado um padrão, né? É um padrão, vamos dizer, histórico, né? Construído com o passar do tempo, e é possível quebrar ele agora, é possível mudar ele agora. E aí ela finaliza mostrando o que seria o ponto de vista dela, ó, assim, é um conectivo de finalização, assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional dos surdos. Uma perspectiva que deixa muito claro o porquê dela ter trazido o preconceito da sociedade como um ponto importante, porque e isso claramente faz referência ao D2, certo? Aí você vai me dizer, mas professora, ela tá falando do contexto social, mas o tema não tinha uma abordagem mais escolar, né? O contexto escolar, mas olha lá no início do parágrafo dela, quando ela diz impasse a permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Quando ela fez isso, ela trouxe o problema para a escola, né? A questão da falta de inclusão, da mudança do pensamento dentro do ambiente escolar. Então ela só colocou o local correto no ponto certo do parágrafo, certo? Então ela fez referência clara à escola, ok? E para finalizar, a conclusão dela: portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Lá vem a garota, a primeira quebra de tabu, vamos dizer assim, a primeira quebra de mimimi para a frase de início de conclusão. Eu sempre peço para os meus alunos, não coloca aquela frase para resolver esse impasse. Portanto, medidas são necessárias para resolver esse impasse. Por quê, gente? Tá errada? Não, tá batida, gente. Tá batida. E os corretores, quando percebem isso, é um pouco de falta de criatividade. O que ela fez? Ela adaptou. Portanto, indubitavelmente, inquestionavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Não é mais impasse, é problema. Foi esperta. Cabe ao Ministério da Educação, olha a estrutura dela, respeitando o que o MEC, né, o INEP, pediu na última edição do Enem. Ó, cabe ao Ministério da Educação, criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. O que vai ser feito? O qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Como vai ser feito, né? Através de palestras, apresentações artísticas, atividades lúdicas. Uma vez que ações culturais coletivas, ela está justificando, tem imenso poder transformador a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, então ela já incluiu, ela mandou o governo resolver o problema, ela já resolveu o Q1 e na sequência ela disse que a sociedade também vai ser atingida, quando ela diz, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral
Por conseguinte, conscientizem-se. Outra questão que eu tava dizendo, evitem, porque era o que tava mais evidente entre os corretores, evitar a palavra conscientização. Mas, ó, meninos, dando conscientizem-se e tirando 1000. Esse é o para quê, né? Para que essa ação vai ser tomada? Mudança do comportamento dentro do ambiente escolar e social também. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Ela fez uma retomada clara porque ela tinha citado lá no iniciozinho da introdução, né, fazendo aquele arremate, fazendo aquela retomada que é muito valorizada pelos corretores, já voltando aqui para vocês, e mostrando que o texto dela tá todo conectado, certo? Só destacando aqui os conectivos, ó, portanto, certo? Cabe a fim de que, por conseguinte e desse modo, só para finalizar mesmo. Então dá para perceber que a redação da Thaís, né, a Thaís Fonseca, Thaís, obrigada, também tentei encontrar você nas redes sociais, mas tem muita Thaís Fonseca, então eu não consegui te achar, infelizmente. Parabéns pelo texto, muito bem escrito, retomadas perfeitas, colocações muito bem feitas. Quando você escolheu a sociedade como o preconceito social e colocou ele dentro do ambiente escolar, foi muito feliz, fugiu do clichê, né, que é só o problema escolar, a falta de infraestrutura, o problema dos professores. Então você foi muito além do que já é óbvio na hora da abordagem. Para os meus alunos que estão assistindo esse vídeo, prestem atenção nos conectivos que ela utilizou, prestem atenção na contextualização que ela fez de cada tópico. Ela trouxe a citação, ela contextualizou de acordo com o tema, ela trouxe um trecho de trouxe um fato de mitologia, um fato de mitologia e contextualizou de acordo com o tema. Vocês têm que prestar atenção nisso, é uma capacidade que só o seu desenvolvimento crítico, só através do desenvolvimento crítico você vai conseguir ter, certo? Você vai adquirir. E é um teste, né? Algo que você vai fazendo a partir de agora. Eu não vou falar muito, mas em breve a gente vai ter uma novidadezinha aqui no canal que vai ajudar vocês exatamente nesse ponto. Eu sei que vocês têm dificuldade nessa etapa aí de conectar as ideias do texto, né? A hora da contextualização, da reflexão. Vai ter novidade sobre isso em breve. De qualquer forma, eu espero que a análise dessa citação De qualquer forma, eu espero que a análise dessa redação nota 1000 ajude. Quem ainda não viu o primeiro vídeo, tá? O linkzinho aqui embaixo, certo? É uma outra análise de um outro aluno e vocês vão perceber que é uma outra estrutura com outros argumentos, para vocês perceberem que não existe uma fórmula pronta, não existe uma estrutura pronta, existem alunos que desenvolvem muito bem as suas ideias, que tem um ponto de vista muito claro, né? E bom conteúdo, gente. Isso é inquestionável. Anote os pontos positivos dela, todos. Mas brincadeira. Mas todos os conectivos, coloquem na listinha de conectivos de vocês para começarem a utilizar, certo? No momento certo. Dentro do contexto correto também, para não cometer o erro de colocar conectivo que não tem nada a ver. Perceberam que no D1 ela não começou com conectivo, ela começou com uma oração, com uma afirmação, com uma frase na ordem direta, tá bom? É isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, tô morrendo de calor. Se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos e aí, sugestões de vídeos, deixem aqui embaixo. Beijos, até mais.